Só aproveitando o tema, a gente falou sobre a questão das empresas, né, e tudo mais. E aí eu queria trazer um contraponto que também vai muito no que o Felipe fala, apesar de que os nossos clientes são pessoas físicas, mas também podem ser pessoas jurídicas também, mas na autorresponsabilidade da pessoa cuidar da sua própria inteligência Sim. emocional. Hoje, o que as pessoas têm buscado? A famosa dopamina barata, né? Que é você tá lá no celular, Pô. né? E assim, o celular, o que que ele é? Ah, é legal, tem muita informação? Tem. Mas quando você fica na rolagem lá infinita, você está buscando trazer para o seu cérebro aquela dopamina barata, que é o que, que vai vir na próxima? Qual que é o próximo vídeo? Então você fica trazendo a expectativa, né? O corpo fica injetando aquela dopamina barata em você, que na realidade ela não te faz mais inteligente, não te ajuda, sendo que o ideal é aquela dopamina raiz, né? Aquela de você ter fome, ir lá e buscar, vou comprar, vou fazer, vou preparar. Te levar de um ponto ao outro, né? E aí, quanto maior e quanto mais confortável, tem mais gente, né? Tem uns caras que você tá ali na velocidade correta da via, o cara. Porque ele tem o poder, né? Eu sou maior, meu carro é maior que o seu, eu quero passar, né? E é muito isso, é o poder, né? Que a pessoa, ela às vezes tem dentro de um ambiente onde ela tem mais poder, né? Que nem o marido dentro de casa. Às vezes tem muitos relatos, né, de que o cara ele é uma pessoa dentro de casa e outra pessoa em outro ambiente, né, num ambiente de trabalho ou num ambiente social que ele viva. Ele é de uma maneira e aí dentro de casa é uma pessoa totalmente diferente, mas porque ali ele tem o poder dentro da casa dele. E aí no outro ambiente, como ele não tem o poder, ele se comporta um pouco mais brando, ele é o... Poder, eu diria que é o É, sentimento de isso. poder. Desculpa a pergunta para você, mas só para Não, falar aqui que é pra todo Não, mundo pode falar, falar. pode falar. essa questão do poder, né? Quando você, eu lembro de alguns estudos sobre isso, mas agora não lembro de detalhes. Quando você está numa situação de poder, você é o velho ditado, né? Você conhece a pessoa quando você dá poder para ela. E o carro ele é uma extensão, assim, é uma ideia de poder, né? Mas enfim, Não, continua mas é a resposta. exatamente isso que eu ia falar, é a ideia do poder, né? A pessoa se E sente tem gente, protegida ali no carro, né? você tem o controle de uma máquina, né? Uma máquina que pode te levar de um ponto ao outro, né? E aí quanto maior e quanto mais confortável, tem mais gente, né? Tem uns caras que você tá ali na velocidade correta da via, o cara como eu falei, a gente tem que treinar o nosso cérebro para identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E, e, e manter isso como de forma constante. Teve uma vez que a gente tava numa reunião, né? E eu, o presidente Gilberto, a gente tava conversando e daí vou dando um treinamento, né? E uma pessoa falou assim, isso tudo é muito novo e, ele falou com essas palavras mesmo, ele falou, burro velho não aprende truque novo. Não sei se vocês já ouviram essa frase já. Já É, ouvi. já, né? Ele comentou isso, né? E daí entra a questão, assim, uma certa idade. Tem idade, assim, que não, a pessoa não pode mudar o cérebro ou não? Não, o cérebro ele muda constantemente. A gente tem a habilidade de mudar nosso cérebro constantemente. O que acontece é que, assim, conforme a idade vai aumentando, o cérebro ele vai um pouco que regredindo também, Cognição, no né, a caso, né? cognição. Então, pessoas assim, acima de 70 anos, ela tá voltando a ser um adolescente. Porque o córtex pré-frontal, ele começa a perder a força, que é a parte da razão, né? E aí a parte mais emocional vai tomando conta novamente, né? Como um adolescente. O adolescente, ele é muito emocional, né?
Ah, então Você- por isso que 70 anos pra cima o pessoal fica sem noção, né? Isso, Não mas é- todos, né? Não são não é todos, bem mas assim, não é bem assim. Mas Não. mas é verdade. Mas acontece, começa a ver. Às vezes, né, você chega com um colega lá e a sua avó olha pra ele e fala, nossa, que menino feio é esse, né? Na frente dela. Essas coisas acontecem. Só- Mas é por causa Perde um disso, pouquinho né? O o- cérebro, ele vai dando uma regredida, mas isso acontece quando a gente não tem hábitos saudáveis, né? Então, se a gente mantém aquelas coisas que são essenciais, todo mundo sabe que tem que fazer, mas a gente sabe que é difícil, né? Que é exercício físico, No geral, né? no geral. Sim. Então, mas mesmo assim, nessa idade, se a pessoa tentar se esforçar, consegue ainda. Sim, o cérebro ele vai tendo uma qualidade de vida, né? Nasce Legal. neurônios novos sempre, né? Sempre, sempre. Tudo que Sempre você nasce aprende, neurônio tudo que novo. você aprende vai nascendo neurônios novos, né? Então, toda habilidade nova, são neurônios que vão se interligando e criando novas, né? Novas. E tipo, uns tem que morrer pra outros nascerem ou não? é, Tipo, Não, essa parte eu não tenho conhecimento muito. Já entra numa outra É. parte da. Mas- Eu só queria aproveitar e falar uma coisa assim, quando vocês estavam falando da questão da idade, da aprendizagem, né? Como eu comentei, enfim, nas vezes que eu estudei psicologia, o que eu aprendi, né? E em outras faculdades também. Eu esqueci o nome da autora dessa. Não é nenhuma teoria, né? Na realidade, de fato, é uma área de estudo que se chama a área da mentalidade. Mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Então, mais importante do que a questão da idade é como você encara a maneira que você vai aprender as coisas. E tem, no mínimo, duas formas de encarar. A mentalidade fixa é aquela pessoa que fala esse ditado aí, né? Do burro velho e tudo mais. E a mentalidade de crescimento, que entra muito na questão da inteligência emocional, uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, independente dela ter talento para alguma coisa ou não, ela é treinável, né? Eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que eu tenho que. E eu não tô falando só físico, né? A gente sempre lembra do Cristiano Ronaldo, que é alguém bem regrado, bem, enfim, né? focado, né? Focado com as coisas da mente é a mesma coisa como o Felipe estava comentando. Se a gente treinar, a gente perde o medo de falar em público, a gente vai desenvolver as nossas fortalezas, que é um outro campo da psicologia também fala sobre isso, que às vezes é mais importante a gente dar ênfase naquilo que nós temos força, naquilo que nós somos fortes, do que só enfatizando os nossos erros, corrigir os erros, e isso pra mente também não é legal. Então, a mentalidade de crescimento sempre é um negócio muito bom. Sim, assim, o que impede muito o crescimento das pessoas, tanto profissional como na sua vida pessoal, é ter essa mentalidade que até o nosso bispo ele brinca bastante, que é a mentalidade Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Então, se a pessoa ela tem já essa predisposição de pensar dessa forma, é difícil que ela consiga ter um avanço, né, em várias áreas da vida. A gente tem que aprender que o nosso cérebro ele tá sempre em desenvolvimento, sempre, sempre, sempre. Ele tá crescendo A e se pessoa se limita, desenvolvendo. né? Então, se você se limitar àquela realidade que você vive ou aquela forma como você aprendeu a viver, você não vai ver, né, coisas novas na sua vida acontecendo. Então, o importante é a gente sempre entender que o cérebro ele é igual de todos. Todo mundo nasceu com a mesma o mesmo potencial cerebral, né? Mas o que vai mudar é a gente entender como colocar, né, disciplina, como colocar a vontade de vencer, como ter, né, como saber se desenvolver e querer, né? O querer é o principal. Uma pergunta. Existe muita, neuromitologia, né? Uhum. Que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Não, isso Tal. é falso. É isso mesmo? É falso, é falso. A gente usa 100% do nosso cérebro. Exames mais recentes, né, que existem, mostra que o nosso cérebro durante o dia funciona em diversas áreas dele ao mesmo, durante atividades que a gente vai fazendo durante o dia, várias fases do nosso cérebro vão sendo acionadas. A gente usa 100% do nosso cérebro, né? Então, por isso que a neuroplasticidade é algo assim apaixonante, porque a gente consegue mudar e mudar e ser o que a gente quiser se a gente fizer
as coisas necessárias para isso, né? Se esforçar. Mas tem diferença, né? Assim, eu acho que eu. Não sei se eu vou falar besteira agora, mas assim, a hora que o cérebro começa. Por exemplo, de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que quando eu acordo logo cedo, já acordo alegre, Sim. a milhão, fazendo um monte de coisa. É... A minha filha, por exemplo, já ela acorda já mais fechada, mal-humorada. E daí depois ela vai meio por hora. Tem diferença? Tem diferença. Muita gente confunde a produtividade, né, com tempo, mas não é tempo, a sua hora, seu momento certo. Cada pessoa tem o seu momento, né, a fase do dia em que você é mais produtivo. Então, muitas vezes, se você usar a melhor parte do seu dia, quando você é mais produtivo, em 2 horas, às vezes você consegue resolver o seu trabalho, né? E tem muita gente que fica 8 horas ali e não consegue se desenvolver porque não tá na melhor fase do dia. Isso é muito engraçado, né? Eu tenho uma experiência que uns anos atrás, eu trabalhava na Uzi Minas e eu era operador de ponte rolante. E eu era do 0 hora. Quando eu entrei no 0 hora e depois de um ano e pouco, eu era considerado um dos melhores operadores de ponte. Nossa, eu era hiper focado, conseguia, né, desenvolver meu trabalho muito bem. Só que logo, né, depois eu entrei na faculdade de Direito, era à noite, então eu troquei o horário, fui para de manhã. De Eu manhã o tive negócio Nossa, eu não funciono. Eu costumo dizer que assim, meu humor, o meu humor começa a partir das 10 da manhã. Né? Antes disso, tá. eu não consigo dar bom dia sorrindo. Né? Até brinco assim, eu peguei uma vez um corte de um desses filósofos aí, esqueci o nome dele agora, famoso no Brasil, e ele falando, né, quem acorda sorrindo dando bom dia não é de Deus, né? Essa pessoa não é, não pode ser, porque não... Mas é porque cada pessoa tem essa parte do horário, né? É muito Eu sou assim, interessante. já acorda. E como o RH faz para detectar isso, para ajustar para a pessoa produzir melhor na empresa? Olha, pensando aí no mundo CLT, né? O pessoal aí das 8 às 18 tendo que atuar. Às vezes a pessoa não vai ter o luxo, né, de poder escolher, caramba, qual que é o meu melhor momento, qual que é o meu melhor horário, né? Mas algo que o que a gente busca enxergar como RH é proporcionar um ambiente que não seja um ambiente tóxico, né? Que tem que ser um ambiente ali onde todos possam produzir da melhor forma possível, onde todos possam ser eles mesmos, né? E por isso que a gente, como RH, a gente investe tanto na liderança. Se o líder ele proporcionar um ambiente agradável, né, um ambiente bom no trabalho, independentemente do horário em que a pessoa produz mais ou não, a equipe ela vai render como um todo. Eu estava lendo recentemente até um pouco sobre isso que você estava comentando. A questão da psicologia positiva tem um autor que, infelizmente, eu esqueci o nome, que ele fala sobre o estado de flow, né? É o PERMA, na realidade, eu não lembro o nome dos 5, é um acrônimo, né? PERMA é um acrônimo para diversos aspectos que têm que ser considerados nessa questão da mente e da psicologia positiva, e um deles é o estado de flow, que é quando você, em um determinado momento, você consegue fazer, o tempo não passa, né? Você está fazendo algo que você gosta e, na realidade, o tempo passa rápido demais, de tão envolvido com aquilo que você tá. Então, talvez esse momento que você era do 0 hora, acho que aliou várias coisas, né? Era algo que você gostava de fazer, com o tempo, né? O tempo certo, o momento do dia que a sua mente funcionava melhor. E eu creio que acho que essa é a convergência das coisas. Mas nós, como RH, a gente tenta observar tudo isso em diversos momentos, né? Antes da pessoa entrar, depois que ela entra, né, a gente busca observar como a pessoa trabalha e tudo mais, mas acho que um dos grandes segredos é você também saber selecionar as pessoas da maneira correta, né? O currículo ele serve para levar a pessoa até a entrevista, mas ali na entrevista é uma das ferramentas mais eficientes até o momento para você buscar descobrir de fato enfim, né, como a pessoa trabalha, o que ela de fato é e não só o currículo, porque já diz o ditado, o currículo, o papel aceita qualquer coisa, né? Mas ali na realidade. Eu gostei muito do que você falou. Eu falo muito nas minhas redes sociais também sobre isso.
O líder, hoje em dia, ele tem que entender essa parte humana. É muito importante que ele entenda que o ambiente é que vai fazer com que as pessoas tenham uma produção melhor. Né? Se a pessoa, nosso cérebro, ele vai sempre reagir de forma negativa se a gente está num ambiente de medo. Se a gente está num ambiente onde a pressão é muito, muito grande, onde é um ambiente tóxico, igual você falou, onde o líder ele está ali só cobrando resultado e não se importando pro lado humano. Né? Agora, quando a pessoa está num ambiente onde ela se sente segura, onde ela se sente ouvida, onde ela se sente capaz de mostrar o seu melhor, ela vai desenvolver muito mais. Né? E é isso que eu tento sempre enfatizar bastante para a liderança, né? Quando eu falo com qualquer liderança, é isso. A escuta ativa, ela é maravilhosa. É uma das ferramentas, das melhores ferramentas da neurociência e da inteligência emocional. É quando você ouve sem reagir. Né? Você chama um colaborador seu que está ali, de repente, passando por alguma dificuldade, não está batendo meta. Você chama ele para ouvir. O que está acontecendo na sua vida? O que você quer me falar? E aí aquela pessoa desabafa. Muitas vezes, depois desse desabafo, às vezes você não precisa falar nada, você só ouvir. Aquela pessoa vai ter depois um aumento de produtividade. Porque na vida, hoje em dia, é muito difícil alguém parar para nos ouvir. Né? A gente está sempre ouvindo a pessoa já pensando na resposta que a gente vai dar. E a gente não ouve a pessoa para a gente entender, de fato, o que aquela pessoa quer se comunicar. É engraçado, a escutativa ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento, enfim, pessoal, de carreira e como você falou, dos líderes. E algo que o RH tem notado muito é que as empresas, de uma maneira geral, elas falam que elas pedem que as pessoas sejam criativas, que elas inovem e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas têm uma cultura punitiva. No primeiro erro, você é punido. E aí o colaborador pensa: como que eu vou produzir, como que eu vou exercer uma criatividade? Porque a criatividade, ela pressupõe-se erros, né? Ninguém acerta de primeira, né? E assim, pede-se criatividade, mas aí ao mesmo tempo existe essa cultura punitiva, entre outros fatores, creio eu, e por falta de inteligência emocional, como O você mercado falou. de trabalho ainda precisa muito se adaptar, né, a esse lado humano e de inteligência emocional. Por isso que eu acho extremamente importante as empresas terem, né, treinamentos principalmente com pessoas formadas em neurociência, com pessoas que vão falar sobre inteligência emocional, e não só para os colaboradores, mas também para a liderança, para que entenda. Porque hoje em dia, as grandes, as top, as maiores, hoje em dia já estão entendendo isso, né? E não estão mais só olhando pro currículo lá extremamente técnico. Elas estão buscando saber como que aquela pessoa ela na forma de relacionamento, como que ela se desenvolve com outras pessoas, como que ela reage a algumas situações, né? Então, a gente costuma dizer hoje que as soft skills, elas estão tão importantes como as hard skills. Né? Mas ainda tem muita empresa que não entende isso. Mas você está falando de empresa. Não seria, então, mais importante, mais benéfico se as empresas patrocinassem e mudassem um pouquinho para ensinar isso lá na escola? Sim. Porque se a ensinasse igual, que escola hoje, acho que dá para contar Prepara o no dedo jovem, de né? uma mão só, quais escolas que ensinam inteligência emocional? E são escolas só particulares. E caras. A escola particular, mesmo as que de bom nível, mas não são tão caras assim, não tem. Já não tem. Escolas públicas nem passa perto. Ou seja, se tratasse, que é algo que acho que evoluiria a humanidade também, né? Sim. Aqui o Brasil ia ser mais evoluído se a gente tratasse isso, ensinasse, não é né, tratar, ensinasse isso desde pequenininho, né? Existem coisas que... quando eu fazia faculdade de Direito, eu sempre pensei que o direito constitucional deveria ser ensinado na escola. Né? Verdade. Porque Questão financeira também, né? muitos Tudo, jovens... Tava muitos pensando jo- em finanças também. Educação financeira, ninguém Educação sabe. financeira, Constituição. Constituição e a inteligência emocional, ela deveria vir da base. Se a gente conseguisse fazer isso, as próximas gerações iriam voar. Né? Iriam ser... Eu acho que a nossa geração hoje já é uma geração boa. Todo mundo chama de geração Nutella, mas eu costumo enxergar de uma forma diferente, porque
eles estão lidando, hoje eles conseguem falar mais abertamente sobre problemas emocionais do que a nossa geração, né? A minha geração já era uma geração mais travada para falar sobre isso. E eu entendo que existem gerações anteriores que nem se falava. Acho que nem podia Né? falar, Não podia, né? Senão, ó o famoso tabu, doidinho né? ali, ó o doidinho ali, né? O doidinho já quer, né? Então era um tabu, né? Você falar que, de repente eu tomo uma medicação, então ele é doido. Né? Você falar sobre um CAPS para as pessoas, antigamente era algo, hoje já tá algo mais natural, porque é uma geração que já entende que essas coisas têm que ser debatidas, né? O jovem hoje em dia, ele já fala mais abertamente sobre as emoções dele. Mas seria muito importante se a gente tivesse isso na base mesmo, né? Na escola pública, eu acho que nós transformaríamos, né, a nossa nação se existisse. Concordo. bem porque igual, recentemente o o pai e a mãe foram presos Punido. porque estavam querendo ensinar acho que os homeschool, filhos né? Homeschooling. homeschooling dentro de casa. Mas o ensinamento que eles estavam dentro de casa, pelo que eu fiquei sabendo, é muito top. melhor do que o que eles estavam aprendendo Sim. na rede pública. O homeschooling era um assunto muito debatido dentro da minha casa. A minha esposa, ela é pedagoga e ela falou para mim diversas vezes. Ela falou, eu quero ensinar os nossos filhos em casa. Eu falei, mas isso no Brasil é difícil. A legislação não permite. A se eu não me gente- engano. Não permite, então. mas parece que agora eles estão não- começando a tramitar. Não existe uma lei, né, que impeça e nem que favoreça. Mas Não, parece que tem, porque a lei parece que fala que você tem, os pais são obrigados a fazer até os 18 anos lá, dar... é que assim, assistência, o jovem ele tem que estar matriculado no Brasil, ele tem que estar matriculado na rede de ensino, né? Uhum. Isso é obrigatório. Mas não tem uma regulamentação, né? E muitos pais gostariam de que existisse essa regulamentação no país. Deveria. né? Bem porque, olha só, a escola não evoluiu. Não. Porque igual, a escola parece a produção de carros ali. Fordismo, né? Porque Ford. igual, senta e tudo em fileira, não tem soft skill, coisa em cima nenhuma, é só você decorar e aplicar a prova. Não, e hoje em dia nem isso, é só você não faltar. Não é? Você Não, não- praticamente não se É, repete de ano. hoje em dia. Então por que eles brigam pra os pais não deixarem os pais ensinarem em Isso casa, já é se com é os bem políticos, melhor? é outra- Essa parte. Mas- Essa parte é muito complexa porque complexo. a gente sabe que existe coisas por trás, né? Sim. O governo precisa ter controle, né, Só das pessoas. aproveitando, só aproveitando o tema, a gente falou sobre a questão das empresas, né, e tudo mais. E aí eu queria trazer um contraponto que também vai muito no que o Felipe fala, apesar de que os nossos clientes são pessoas físicas, mas também podem ser pessoas jurídicas também, mas na autorresponsabilidade da pessoa cuidar da sua própria inteligência emocional. Hoje, o que as pessoas têm buscado? A famosa dopamina barata, né? Que é você tá lá no celular, Pô. né? E assim, o celular, o que ele é? É legal, tem muita informação? Tem. Mas quando você fica na rolagem lá infinita, você tá buscando trazer para o seu cérebro aquela dopamina barata, que é o que vai vir na próxima? Qual que é o próximo vídeo? Então você fica trazendo a expectativa, né? O corpo fica injetando aquela dopamina barata em você, que na realidade ela não te faz mais inteligente, não te ajuda, sendo que o ideal é aquela dopamina raiz, né? Aquela de você ter fome, ir lá e buscar, vou comprar, vou fazer, vou preparar, que te traz a satisfação quando você consegue atingir algo que você estava buscando. Tudo isso é pura inteligência emocional. As pessoas Sim. hoje, elas carecem disso, e se elas lessem mais, buscassem ouvir profissionais como o Felipe e outros, né, elas não ficariam presas como muitas hoje são em diversos aspectos. Por que Isso acontece, sabe, não, é Titinho? até Porque- interessante que a gente até ia mencionar isso, né? Porque nosso cérebro fica com esse desejo de dopamina, que é fácil, né? Pelo videozinho. Fácil e E barato. como que a gente consegue vencer isso, por exemplo, pela neurociência? Então, a dopamina, muita gente confunde ela como o hormônio do prazer, né? Mas ela não é o hormônio do prazer, ela é o hormônio de motivação. Né? Então, a gente precisa da dopamina para se motivar a fazer algo.
né? Então, por isso que muita gente que tem TDAH, ela tem uma dificuldade de se motivar para fazer algo porque falta dopamina. E aí, hoje em dia, as redes sociais, elas foram criadas para te encher dessa dopamina barata, né? E aí eu costumo dizer que assim, uma pessoa que é viciada em TikTok, em Shorts, né, em Reels, ela não consegue ler um livro. Por quê? Então. Porque o livro ela vai precisar ali de um tempo, né, um tempo médio a longo prazo para terminar aquele livro, para entender. E aí ela prefere então resumos e resumos e resumos, né, bem resumido. Então eu não sou viciado em redes sociais. Aquele gosta. corte pra você. E aí você vê aquilo e você acha que eu já sei de tudo, né? Eu aprendi ali no TikTok que eu tenho Um que. videozinho ali que Né, um falou videozinho que eu sobre- vejo, né? Tem muita gente que se automedica vendo vídeo de TikTok, né? Então tá muito perigoso. Você perguntou, né? Como que a gente consegue vencer isso, né? A gente trazendo boas práticas pro nosso dia a dia. Muitas vezes deixar o celular de lado e pegar um livro para ler. Para essas pessoas que têm essa dificuldade, mas comece com... o nosso cérebro, ele aprende com repetição. E ele não... Muitas vezes a gente vai se frustrar quando a gente vai pegar ali vou pegar um Vademecum e vou ler ele inteiro em um dia. Né? Você vai se frustrar porque você não vai conseguir. Então pega um livro pequeno, né? Pega um e-book de 37 páginas que o Felipe escreveu e começa a ler, né? 5 minutos. Se você faz uma tarefa que você está procrastinando para fazer, que você está deixando para depois, porque seu cérebro está entendendo que aquilo vai te gastar energia, faça 5 minutos. Se você fizer 5 minutos todos os dias, daqui a pouco você vai estar escalando esse tempo e vai fazendo mais e aquilo vai virar uma rotina para você. O seu cérebro vai entendendo que não é mais um desafio, né? Que não é mais uma ameaça. É porque o cérebro ele vai sempre entender que as coisas novas são ameaças. Então, se você fizer aos poucos, ele vai entendendo que aquilo não é uma Meio de ameaça. 5 vai pra 10, assim vai aumentando. Pomodoro, por Isso, exemplo. sim. Que é você Técnica... Pomodoro. Pomodoro. Você faz 20 minutos, descansa 5 5. e depois volta a fazer. São técnicas que ajudam muito o cérebro a entender que aquela atividade ela não vai te trazer malefícios. Na verdade, são coisas benéficas e o seu cérebro ele vai aprendendo, vai criando os novos neurônios e ele vai aprendendo que aquilo... O Rudolf comprou, não sei se você usa, a caixinha. Você coloca o celular. Eu uso aquilo, minha nossa. Você coloca o Tentei celular usar. e tranca. Aí tem lá Tem um cofre, coloca em celular. Você aí coloca, pra não- ele programa só mó abre legal. depois de tantos minutos que você programou lá. Que legal. Então não dá pra só você quebrar pra ela. Acho que muita gente teria que adquirir. porque- Desespero, hein? Nossa. Mas é legal, dá pra programar horas que você... É bom porque... Não, é incrível. O incrível é que assim, às vezes, rapidinho. Depois o Guilherme tem uma pergunta. É lá. incrível que igual, até assistindo séries, filmes, a gente fica com o celular na mão, olhando, tal, assistindo, olhando o celular. Sem notificação nem nada, né? Só Virou pelo um grande simples vício, né? Tem gente que compara, tem estudiosos que comparam ao crack, né? Porque ele corrói o cérebro, porque a gente começa a ficar dependente dessas coisas, né, muito rápidas. Hoje em dia ninguém consegue... Já tem pessoas que não conseguem mais assistir o YouTube, porque o YouTube vai ter ali um vídeo de 40 minutos, meia hora, já não tem mais 1 paciência. hora e 10, 1 hora e 15. Ó, o podcast aí, hein? Vocês estão Não tudo. tem mais Tem que paciência. assistir tudo, pessoal. Tem que assistir tudo aqui, ó. Tem gente que vai dar Legal. o like no meio e vai sair fora, né? Mas porque não tem mais paciência, porque o cérebro ele tá se acostumando com aquela coisa rápida de vídeo de 20 segundos, de 30 segundos, é onde a pessoa já se acha especialista assistindo aquilo. Eu queria agregar também que hoje em dia não é nem só... O problema não são nem só as redes sociais, né? Mas até pra você fazer pesquisa hoje em dia, tu não vai mais no Google procurar num site. Tu vai no GPT, tu vai no Gemini. E você quer que ele resuma a informação o mais objetivo possível, né? Então antes você tinha que fazer aquela pesquisa, entrar num site, verificar se é aquela informação que você precisa. Às vezes você aprendia até um pouco mais sobre o que você queria saber.
Porque agora não, agora tu vai direto. Pô, me explica sobre. E já era. Eu vou até mais longe. Eu lembro Resumo quando... o resumo, né? Então. Eu lembro quando eu ia na biblioteca fazer trabalho, achar o livro, tirar a xerox, copiar, ou seja, é um conteúdo que ficou mais na minha mente, com certeza, em comparação a uma pesquisa no GPT. E eu li recentemente sobre isso, né? E só Sim. aproveitando rapidinho que eu tô com a palavra, sobre hábitos que vocês estavam comentando, mesmo antes da inteligência emocional estar em evidência, já tinham livros que falavam sobre a importância dos hábitos. Eu lembro de um deles, do Franklin Covey, que se não me engano, são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e que falava sobre justamente a importância de ter hábitos saudáveis. Enfim, eu não lembro quais deles eram. Com certeza algum deles deve ser a questão de dormir adequadamente, porque estudos falam, né, sobre a Sim. importância do sono até para a parte neurológica e tudo mais, né? O que é essencial para a gente ter uma saúde cerebral é o exercício físico, sono adequado, alimentação adequada, né? Porque a alimentação ruim, ela... Foi feito um estudo com ratos, né? E aí foram dados suco, a sucarose, né? Que é aquele negócio feito do milho, açúcar, foi enchendo o ratinho disso, né? Açucarose, eu acho. E aí eles fizeram um experimento com ratos que não tomaram essa substância e ratos que tomaram. Os que não tomaram, eles caíam num buraco eles iam mexendo num buraquinho lá e aquele buraquinho dava choque. Então ele voltava pro lugar anterior dele e daqui um tempo ele olhava e ele não voltava mais para lá. E até dias depois o rato não voltava mais naquele lugar. E não porque ele sabia que se ele fosse ali ele ia tomar um choque. E fizeram com esses ratos que deram essas substâncias, né? Que é o açúcar, que a gente consome muito. E aí o rato, ele tomou o choque. Depois de alguns minutos, ele esqueceu. Não. Ele foi lá e tomou o choque de novo. E aí ele esquece e toma o choque de novo. Porque corroeu, né, essas substâncias, ela vai fazendo com que o nosso cérebro ele vai perdendo algumas características que são importantes, né? Ou, né, o cérebro deixa de evoluir, de ganhar, né? Então, tudo que a gente consome de alimentação influencia muito no nosso cérebro. Não é só no corpo, né? Não é só no físico, é também cerebral, é mental. E a quantidade também, né, de Sim. alimento. Porque igual, eu vejo que quando eu como menos, eu fico mais ativo. Fico com menos sono, menos cansado. Agora, quando a gente come bastante, Sim. você fica com aquela canseira, quase É querendo igual dormir. você come uma feijoada, já dá um sono, né, depois, né? Porque é algo bem pesado. Mas é muito bacana isso, a gente saber que existem ferramentas, que nem eu falo, é difícil, né? Nem todo mundo consegue, mas a gente pode se esforçar para ter, né, essas coisas, que é fazer exercício físico, ter um bom sono. O sono é essencial, gente. Fizeram também uma pesquisa com algumas pessoas e acho que vocês devem conhecer alguém que dorme 4 horas por dia e diz que tá tudo bem, né? Ah, não, eu durmo 4 horas e tô sempre no gás. Né? E aí fizeram uma pesquisa com pessoas que dormem 4 horas, 6 horas, 8 horas e a pessoa que virou à noite, né? E na entrevista, a pessoa que virou à noite e que dormia 4 horas dizia que estava tão bem quanto que dormiu 8 horas. Só que foi aplicado depois um teste de raciocínio lógico para essas pessoas. E o que dormiu 8 horas, ele foi bem. Agora, a pessoa que não dormiu ou que dormiu 4 horas, ela foi muito mal, muito mal. Né? E testes básicos de raciocínio lógico. Então, isso mostra como o sono ele é muito importante. Muita gente não valoriza. Eu costumo brigar muito com a minha esposa porque eu falo para ela, a gente precisa descansar. E ela é uma pessoa muito... Ativa. Ela é muito ansiosa, então ela demora para dormir, tem sonos muito, muito curtos e eu sempre tento incentivar ela que a gente precisa descansar, precisa dormir. Existem as janelas de sono que são importantes, né? Há 100, 200 anos atrás a gente não tinha luz branca. Não existia luz branca, né? Então, à noite, a meia-noite se chama meia-noite porque é o meio da noite. É o meio, né,
que a gente deveria estar dormindo já. E muita gente vai dormir depois da meia-noite. Aí perde hormônios que são importantes, como a melatonina. Aí você vai lá na farmácia e compra a melatonina para repor aquilo que você, se você tivesse adequadamente dormindo no horário certo, tendo um sono completo, Naturalmente o corpo já... o corpo já iria produzir, você iria ter facilidade, né? Uma coisa, você falou de ansiedade. No seu livro você fala de ansiedade, né? No seu e-book, né? Sim. Qual o primeiro passo, assim, neurocientífico para acalmar o cérebro? Toda vez que eu começo uma palestra minha, eu peço para que a gente pare por alguns segundos e respire. A respiração é um exercício fantástico, que muitas vezes a gente não percebe. É algo que você acorda e você não percebe que você está respirando. Mas quando a gente tem essa autoconsciência, quando a gente para, peraí, eu estou vivo, eu estou bem, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que as coisas estão em ordem, que ele não precisa se preocupar e que aquela situação não é uma situação de perigo. Então, toda vez que você se sentir nervoso, estressado, ou no momento em que você está sob pressão, se você conseguir parar, né, Respirar. e fazer uma respiração, e eu ensino, né, no e-book que é a respiração 4x8, né? Você inspira por 4 segundos e expira por 8 segundos, porque quanto mais você estende a expiração, mais o seu cérebro vai entendendo que está tudo bem. E tem outra coisa que é legal, que eu aprendi há uns anos atrás, e eu sempre pratico. Quando eu estou em estado de alerta, assim, eu estou muito pilhado, eu paro, eu faço a minha respiração e eu tento identificar 5 coisas ao meu redor. Coisas simples, né? Que nem aqui um jarro de água, um copo, uma caneta azul, né? E uma camisa preta. Então, se eu começo a identificar as coisas ao meu redor, meu cérebro está entendendo que eu estou num ambiente seguro. Ah, legal, Né? meu. Então, se Pô, boa dica. a gente Bacana, faz isso hein? no momento de estresse, né? O nosso cérebro ele vai acalmando. O que eu acrescentaria é que quando você exerce essas ferramentas, isso reflete em diversos aspectos da nossa vida, né? Então você vai ter um relacionamento melhor, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. Você vai ser, caso você já seja pai ou mãe, um pai ou mãe melhor, né, nessa questão de relacionamentos. E também na questão de trabalho, né? Os melhores profissionais, sim, eles têm conhecimento técnico, mas eles também conhecem bem a si mesmos, né? Eles sabem o que faz bem para ele, o que não faz. Isso contribui tudo para você desenvolver uma carreira melhor, ser um profissional melhor. Por isso que eu decidi fazer essa parceria com o Felipe, porque o tema se conversa muito, né? Não são temas distintos. Então, uma pessoa que Tem quer ter uma relação, carreira né, de os dois, sucesso, tá. ela precisa ter o controle de si mesmo e a inteligência emocional através dessas diversas ferramentas, né? Da gratidão, positividade, né? A positividade não é você fechar os olhos pro problema, né? É você saber como encarar os problemas que todos terão profissionalmente e na vida, né? Você até citou, né? A morte do seu pai, né? Como um gatilho aí para um problema que você teve. E todos nós teremos problemas e também teremos chefes ruins, teremos tarefas que a gente não consegue encarar da melhor forma possível. Então, quanto mais você se desenvolver nessa questão de inteligência emocional, o melhor profissional você vai se tornar, porque é aquela velha máxima, né? De novo, você acaba sendo contratado pelo seu currículo e demitido pelo seu desempenho, pelo seu caráter, né? Ou desempenho. Questões emocionais, não emocional, mas pela sua performance no geral, né? Então é muito importante que a gente tenha esse crescimento como pessoa, como profissional, um autodomínio através da inteligência emocional e outras ferramentas que a gente Sim. tem também. Tem um psicólogo que eu gosto de acompanhar, porque ele é mestre em neurociência, e ele fala bastante que o nosso cérebro ele precisa de sofrimento, né? Eu costumo pensar assim, não é sofrimento, mas a gente precisa dos desafios, né? A gente sabe que os desafios é o que faz a gente evoluir, né? Se a vida fosse só um mar de rosas, ninguém conseguiria evoluir porque tá tudo bem, então, né? Então os desafios eles vêm para nos testar como pessoa, como ser humano, e a gente vencendo esses desafios, a gente vai aprendendo sempre, sempre, sempre. É bem... Uma coisa, as decisões que a gente toma, é mais pelo lado da razão mesmo, ou a gente só justifica o que já a emoção já
Já decidiu. É muitas vezes emocional. A maioria das vezes das nossas decisões são emocionais e depois a gente justifica com a razão. Aí quando a gente tem tempo, depois que a gente teve aquela decisão, a gente começa a justificar ela com a parte racional. Mas a maioria das vezes é a razão. Por quê? Eu estava falando da amígdala, né? Que é a parte emocional do nosso cérebro. Ela responde em milissegundos. É muito rápido. O nosso cérebro emocional ele é muito rápido e o nosso cérebro racional ele é um pouco mais lento. Então, por isso que muitas vezes em alguma situação você toma uma decisão, dá uma resposta para alguém e aí quando vem a razão você se Começa. arrepende. Você até se Pô, arrepende daquela... É até interessante você estar falando isso, e acho que já seria até a resposta. Outro dia eu tinha vi um vídeo de um senhor, ele assim, eles estavam num trânsito, e um fechou o outro, daí ele foi lá e, de propósito, bateu com tudo no carro da pessoa. Daí os dois saíram, mas na hora que ele saiu do carro, foi visível, a câmera pegou. Na hora que ele sai do carro, o que bateu, né? E ele vê o que ele realmente fez, ele põe a mão na cabeça assim, e, tipo, dá pra ver que na hora ele Sim. sentiu que fez besteira. Porque o cérebro emocional ele é muito mais rápido que o Na hora que racional. fechou, ele só... Por isso é importante a gente praticar a inteligência emocional, que é quando você tem o autoconhecimento, você se conhece, você parar para refletir sobre o que você está sentindo naquele momento. Peraí, agora eu estou sentindo que eu estou ansioso, mas eu estou ansioso por quê? E aí você vai desmembrando. Então, quando você começa a ter esse autoconhecimento, e aí faz os exercícios de respiração, você consegue evitar algumas situações que é inevitável porque o cérebro, nessa situação de estresse, toca lá o alarme de incêndio da amígdala e a sua reação vai ser responder. Então, quando alguém te fecha no trânsito, o ideal é Isso. respirar e... Eu costumo contar uma história que aconteceu comigo que foi uma situação assim, né? O cara me fechou e além dele me fechar, ele botou o dedo pra fora do vidro e me xingou de tudo quanto é nome. Na hora ali, eu fiquei vermelho, né? Você sente o sangue subir, aí eu parei e falei, peraí, o que eu aprendo? O que eu falo, né? O que eu ensino? Então, respirei, né? E o que será que eu evitei, né? Será que eu não evitei uma A tragédia? gente nunca né? sabe quem tá do outro lado, e no ambiente corporativo isso é muito importante também. Um e-mail mal respondido, uma reunião que você participa e ouve algo que você não gosta, se você não tem autocontrole, você acaba aí perdendo emprego, ou, enfim, né, perdendo oportunidades de promoção por conta de agir de maneira, enfim, né, visceral, né, que o pessoal fala. Isso que eu falei no começo, né? A gente tem que aprender a escutar para compreender ao invés de escutar para responder. Se a gente escuta as pessoas e já quer responder logo em cima, a gente não tá entendendo e não tá tendo uma comunicação eficaz. A maioria das falhas de comunicação que existe é porque as pessoas hoje em dia elas não têm paciência de ouvir a outra pessoa terminar de falar. Elas já tá ali e já querem sair atropelando, né? Ou se justificar, preciso me defender, né? A pessoa tá falando alguma coisa, eu preciso me defender logo. Mas às vezes você compreender o que tá acontecendo. Numa discussão, às vezes, de casal, é muito normal a gente ficar, né, ali, peraí, eu vou me defender atacando a sua esposa fala, você largou a toalha em cima da cama, a toalha molhada em cima da cama, e você já quer justificar falando algum erro dela, procurando algum erro, puxando lá, né, algum erro dela pra você jogar, né, você largou o copo sujo em cima do sofá, né, você já quer falar alguma coisa pra... E aí aquilo pode tomar uma proporção tão grande que era só você... Peraí, amor, calma, vamos entender. Você tá... O que aconteceu? Porque às vezes ela tá tendo aquela reação, mas não pelo aquele ato que aconteceu. Mas é por algo que ela já vem carregando, coisas que ela vem carregando. Às vezes o filho fez alguma coisa que ela não gostou, alguma coisa que ela passou no trabalho, alguma coisa que aconteceu na igreja, enfim. Uma coisa que ela vai... acumulando e aí uma situação pequena viram, né? E aí a pessoa quando tem inteligência emocional e acontece uma situação dessa, respira e fala, tudo bem, amor, desculpa, me perdoa, né? Eu sei que você tá com alguma dificuldade, você está estressado agora com alguma situação, você quer conversar, você puxa para essa forma de
de conversa, né? Que é a comunicação não violenta, né? Que ela ensina CNV, né? que a gente tem que agir dessa forma. Quando a gente faz desse jeito, as coisas tendem a ter mais paz, né? No ambiente, né? Tanto Mas E porque de casa como... às vezes a gente age de uma forma de um lugar, de outra forma de outro lugar. Por exemplo, eu vejo bastante o Pateta, né? E antigamente tinha um desenho do Pateta que Eu quando tava ele lembrando entrava disso. no carro, Ele era se absurdo, ele se transformava, né? esse transformava episódio e, é nossa, clássico. ele brigava com todo mundo, corria, tudo. E quando saía do carro, carro normal. Por que em alguns casos assim, igual do O carro, Pateta, por o carro exemplo? da segurança, o que acontece? Eu Acredito diria que é poder. Eu diria que é o sentimento de isso. poder. Desculpa a pergunta pra você, mas só pra... Não, aqui é pra Não, todo mundo pode falar, falar. pode falar. É que essa questão do poder, né? Quando você, eu lembro de alguns estudos sobre isso, mas agora não lembro de detalhes. Quando você está numa situação de poder, você é o velho ditado, né? Você conhece a pessoa quando você dá poder para ela. E o carro ele é uma extensão, assim, uma ideia de poder, né? Mas enfim, continua. Não, mas é exatamente isso que eu ia falar, é a ideia do poder, né? E Você se sente tem gente- protegida ali no tem carro, gente- né? você tem um controle de uma máquina, né? Uma máquina que pode te levar de um ponto ao outro, né? E aí, quanto maior e quanto mais confortável, tem mais gente, né? Tem uns caras que você tá ali na velocidade correta da via, o cara... porque ele tem o poder, né? Eu sou maior, meu carro é maior que o seu, eu quero passar, né? E é muito isso, é o poder, né? Que a pessoa, ela às vezes tem dentro de um ambiente onde ela tem mais poder, né? Que nem o marido dentro de casa. Às vezes tem muitos relatos, né? De que o cara ele é uma pessoa dentro de casa e outra pessoa em outro ambiente, né? Num ambiente de trabalho ou num ambiente social que ele viva. Ele é de uma maneira. E aí dentro de casa é uma pessoa totalmente diferente, mas porque ali ele tem o poder dentro da casa dele. E aí no outro ambiente, como ele não tem o poder, ele se comporta um pouco mais brando, ele é o amigão, né, o boa praça, o bom vizinho, né, que era o Pateta, ele era um bom vizinho, né, um era cara bonzinho super pra bacana caramba. e tal, mas ele entrava dentro do carro, se transformava. É muito legal esse episódio. Eu assisti quando eu fui tirar a habilitação, eles mostraram pra gente. Foi na habilitação? Foi. Porque eu ia até falar que eu ia mencionar que deveria passar em Não, todos passou os... no CFC, né, na época. É bom, o professor é bom. passou esse episódio, assim, e aí né, isso ficou gravado pra mim, de que a gente tem que entender que aquele poder não é tão poder, porque o carro, tudo bem, né, tem uma estrutura que até chegar em você é um pouco ameno do que uma moto, né? A moto que eu costumo dizer que a moto, o para-choque da moto é o seu peito, né? Porque se você bater, a Não, e consequência... é poder mesmo, porque igual, se você tá com uma moto e vem um carro te ultrapassar ou carro é fechar, maior que a aí moto. o carro te fecha porque você tá com a moto. Agora, se Tá com um carro e vem um caminhão. ao invés da moto era um caminhão, o cara não vai fechar o caminhão. Não, Não vai. respeito Mas é maior. mesmo, é a hierarquia de veículos, né? Que a Quem gente faz mais estrago, né? Pera aí, né? Deixa eu... Vinícius, eu Sim. ia te pedir assim, tem alguma dica que você pode dar pra quem vai pra uma entrevista de emprego assim? Algumas dicas, para se preparar? Eu creio que... Bem, muitas dicas poderiam ser dadas, né? Mas uma delas que eu creio ser muito importante é você buscar conhecer a empresa que você vai se candidatar, né? Busca ali o histórico, busca entender. Hoje tem o LinkedIn que revela bastante coisa sobre o perfil das pessoas que trabalham lá. Então, busca conhecer, né, sobre a empresa, conhecer sobre as pessoas. Às vezes o seu entrevistador, às vezes você já sabe de antemão quem vai ser o seu entrevistador. Busca saber até mesmo coisas sobre ele, né, para tem uma empatia, falar sobre coisas em comum, né? Um dos pacotes, aproveitando, né, que eu ofereço de serviço justamente é esse treinamento para entrevista, né? Legal. Simulação para entrevista, ensino algumas técnicas, né, algumas mais conhecidas, né? Por exemplo, eu comento sobre a técnica STAR, né? Que você, toda vez que você falar sobre alguma coisa, você fala o S de situação, o T de tarefa, o A de ação e o R de resultado. Então, se você mentaliza situações
da sua carreira que você pode explicar nesse formato, né? Falando sobre resultados no final, eu melhorei o SLA da minha área em tantos por cento. Tudo isso agrega para você no resultado final. Então, assim, a inteligência emocional é de extrema importância e ela tem que ser aliada a treinamento, né? Você tem que treinar a maneira como eu vou responder, né? Isso daí também esbarra na questão de hábito, e que reflete com certeza no seu desempenho no trabalho, né? No caso, na pergunta em si, uma preparação para uma entrevista. É algo muito, muito relevante. Sim, O RH usa a técnica que ele diz que E o disco ele é antigo, mas ele é muito eficiente, né? O disco ele não é uma forma de, com certeza o Felipe conhece, ele não é uma forma de você dar um diagnóstico completo sobre a pessoa, mas o disco ele serve para você saber Pro no pessoal que tá ambiente. ouvindo, o que que é o DISC? O disco ele, você quer explicar, Felipe? Não, o que que é o pode disco? falar. O DISC ele é uma prova, vamos dizer assim, né? Um teste que é executado, um teste psicológico, no qual ele avalia o seu comportamento em determinadas situações de trabalho e que uma vez que a pessoa ela realiza, você tem um resultado dizendo, naquele momento da sua vida, o seu perfil comportamental ele está mais voltado ou para uma área comunicativa ou para uma área analítica. Geralmente, por exemplo, é citado que os diretores de empresa, né, que às vezes tem ali o perfil meio parecido, eles têm o D alto, né? E o D, ele é essa questão, assim, uma pessoa que talvez é de difícil comunicação, ela não consegue, não sei se criar bons relacionamentos ou manter bons relacionamentos, mas ela tem um D elevado, porém ela consegue entregar resultados. É uma pessoa que é agressiva com as metas, ela consegue fazer aquilo que é esperado de um diretor. Então esse teste, né, chamado de DISC, ele é antigo, porém ele é aplicado e bem o conceituado. último que eu no fiz, mercado. eu falo que eu era uma águia. Tava com a águia boa lá. É um outro teste, a águia, Acho que eu nunca tubarão, fiz DISC. Fez, águia, fez. Eu já tubarão fiz e DISC. alguns O outros Guilherme animais. fez. Eu pedi Aonde que pra a gente todo mundo- fez? É eu mesmo? pedi pra todo mundo Nossa, fazer. nem todo lembro que eu mundo fiz fez. isso. Não, é sempre bom fazer com regularidade. Varia de acordo com o seu momento também. Varia né? de que acordo era, com o momento. Guilherme? Nem me lembro. Eu também não lembro que cara era. Acho que o É Guilherme... muito açúcar, viu, Guilherme? O Vitor e o Jean era... Não sei se era lobo, era aquele que era bem organizado, era focado. Aquele que É, e eles de são mesmo. procedimento, É, e eles são. E deu certinho. Esse teste, né, da águia, tubarão, lobo e mais um outro animal, é gratuito. Na internet você consegue eu vou fazer fazer. esse Nem sei. teste. Tem lá o link. E Lá. que bicho que eu sou, né? é bem legal por uma questão inicial. E o disco ele acaba sendo mais completo porque consegue se perceber o que você pensa sobre si mesmo e como você acha que as pessoas te enxergam. E quando você faz com pares, dá pra ver o que de fato as pessoas pensam sobre você. Então é um teste bem legal, né? completo. E ele agrega bastante, inclusive, coincidentemente, eu tô tirando a minha certificação. Eu já fiz ele, já trabalhei com ele, mas eu quero me atualizar, vou refazer a minha certificação, porque em um dos meus pacotes que eu tô oferecendo também eu vou aplicar o DISC para que a pessoa se conheça. É tudo uma questão de autoconhecimento. Sim. né? O meu águia tava bom, meu tubarão tava bom, Uhum. o meu lobo, que acho que é a organização e tudo mais, Tava lá embaixo. tava lá embaixo. Porque, tipo, Você precisa de lobos ao redor de O você. lobo do dia. Porque a gente executa, só que, tipo, faz isso, faz aquilo, mas vamos planejar aqui, vamos fazer. Cara, eu vou fazer Vamos isso. lá, Eu tô curioso agora, quero saber os meus bichos aí. É importante. Eu lembro uma vez num processo seletivo eu fiz esse teste e aí a mulher me chamou pra entrevista e falou: você é uma pessoa que não gosta você não gosta de ser contrariado. Eu pensei, mas não, eu sempre fui um cara muito passivo, mas aí depois, né? Ela falou, você tá me contrariando agora. Poxa, fiquei com aquilo na cabeça, falei, sempre fui um cara, sabe, prestativo, as pessoas conversam, Você sempre está fui de... equivocado. Mas naquele momento naquela fase da minha vida, né, que foram fases onde eu tava empreendendo mais, eu tava querendo fazer coisas mais de forma individual, eu acredito que tava casando, sim, era que eu não tinha tido essa autorreflexão sobre mim mesmo, né. Agora, É legal você. Agora uma pergunta. Aí as pessoas falam, algumas pessoas falam, você tem isso daqui, você é muito bom e aquilo ali você é ruim. Umas pessoas falam,
Aplica no que você é bom e faz no que você é bom e especializa mais ainda no que é bom. Outras pessoas, ó, você já é bom nisso daqui, então você tem que trabalhar o que você é ruim. O que é melhor? Olha, eu ouvi desse psicólogo que eu falei, Wesley de Lagnor, que o sobrenome dele é muito complicado, mas ele é um dos caras mais reconhecidos na internet hoje em dia que fala sobre neurociência. Ele fala sobre o sentido da vida, né? Que uma especialista lá em Harvard, ela fez um estudo e ela falou sobre o sentido da vida. E ela fala que o sentido da vida é quando a gente faz o que gosta, mas que além de fazer o que gosta, você faz, o que você faz, ele traz um benefício para a humanidade, né? Então, vamos supor, um cara, ele faz medicina, né? Então, a medicina lá atrás, ela é algo benéfico para a humanidade, mas ele não gosta, né? Então, aquilo não faz sentido para ele, não é o sentido da vida dele. Agora, quando a gente faz o que gosta e isso faz um bem para as outras pessoas, né? É aí que você encontrou o sentido da vida. Então, eu acredito que é quando você faz o que você gosta, né? Ou aquilo que você é mais forte. Se você se dedica naquilo que você é mais forte e aquilo é para benefício, né, de mais pessoas, acredito que é o que é perfeito, tanto para o nosso cérebro, né, para a felicidade humana, como pro bem maior. Né? Eu me sinto assim quando eu estou a serviço da igreja, né? Eu sou membro da igreja, né, na mesma igreja que o Rudolf. Então, Pode falar até o nome. na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Nós somos membros da igreja. E quando eu estou servindo ali, eu sinto que é o propósito da minha vida, né? Eu sinto que ali é o que eu amo fazer. Porque eu amo estar ali, eu amo estar servindo, independente dos chamados que eu já tive. Eu amo estar na igreja e eu sei que o que eu estou fazendo está sendo benéfico para as pessoas, né? Eu estou fazendo bem para muitas pessoas estando ali, fazendo o meu trabalho, fazendo a minha parte. Então, isso é o sentido da minha vida, né? Hoje, né? Eu particularmente acredito, concordo com o Felipe. E eu creio que depende muito da situação que a gente está envolvido, né? Às vezes, em linhas gerais, eu sou mais favorável a gente fortalecer aquilo que a gente já é forte, melhorar e se tornar especialista e cada vez melhor naquilo que a gente já é forte. E aquilo que for ruim, depende do que aquilo está te prejudicando. Por exemplo, relacionamento com o cônjuge. Se você tem um problema, né, um defeito, que está ameaçando o seu casamento, poxa, se você preza por essa instituição, você vai se esforçar para mudar, seja lá o que for em você, através da inteligência emocional, para que o seu casamento seja preservado. Agora, se já não é alguma coisa tão importante para você, seja qualquer outro aspecto da sua vida, vai fortalecendo aquilo que você já é forte, se tornando um especialista, um mentor, alguma referência no mercado naquilo que com certeza vai trazer resultados bons para você. Eu esqueci o nome de um livro que fala justamente sobre isso. Se não me engano, fala sobre alguma coisa, pontos fortes. E ele trata justamente sobre você se conhecer a si mesmo, saber quais são os seus pontos fortes e atacar no sentido de trabalhar cada vez mais para que os seus pontos fortes se tornem mais fortes ainda, né? Tá Show, certo. bacana, hein? Pessoal, já deu mais de uma hora a gente conversando rápido aqui. demais, Passa né? muito Passa rápido. rápido. O bate-papo tá muito bom mesmo, tá muito bom. Mas só que assim, duas coisas que a gente sempre pede quando o pessoal vem aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Quiser deixar o recado até olhando ali pra olhando câmera aqui, ó. ali. Que o jovem ele busque aprender sobre a inteligência emocional, né? Que ele busque aplicar na sua vida, porque vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença tanto na vida profissional dele como na vida pessoal. E pessoas que têm a inteligência emocional forte, fortalecida, que consegue aplicar isso na vida, ela consegue ser feliz, né? Porque como a gente estava falando, né? Quando a gente busca o sentido da vida, né? Você tendo a inteligência emocional, ela vai ser uma ferramenta melhor para que você busque esse sentido da vida. Muitas vezes você não vai achar o sentido da vida logo de cara, né? Eu acredito que, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Eu sonhava em ser uma coisa quando eu era adolescente
E aí, de repente, a vida foi me levando para outros caminhos e eu fui conhecendo coisas novas e hoje, né, o que eu amo fazer é falar sobre inteligência emocional, falar sobre neurociência. É uma das coisas, é uma paixão até que recente, né, de 3 anos atrás que eu tive na vida. Né? E hoje eu tô sentindo que é o meu sentido da vida é falar sobre isso e ajudar as pessoas, né, dessa forma. Né? Então, procurem no sentido da vida de vocês, não precisem ter pressa, né? Não vai ser, muitas vezes não vai ser a primeira faculdade que vai formar você pelo que você vai ser pro resto da vida, né? Mas busque sempre ter a ferramenta da inteligência emocional como algo primordial na vida. Tá Isso é certo. importante. E aí? E o que eu diria falar aqui. eu não vou ser muito criativo, mas primeiramente, honre seus pais, né? A questão da gratidão, a paternidade, né? Mãe, pai ou, enfim, né? A figura paterna, materna que vocês tenham é importantíssimo para que vocês tenham sucesso em qualquer coisa que vocês forem realizar na vida de vocês. E em segundo, não deixem ninguém limitar vocês quanto ao que vocês podem ser, ou que vocês querem ser. Então não deixem ninguém limitar vocês. A sociedade, hoje em dia, ela quer limitar muito o jovem quanto ao que ele é, ao que ele deixa de ser, o que ele deve pensar. Então não deixe a sociedade limitar aquilo que vocês querem ser, né? Corram atrás dos objetivos de vocês e vocês vão ter sucesso. Agora a última. Só uma observação que eu gostaria de fazer, né? Hum, Os filhos do Felipe são pequenos, né? Mas conheço as filhas. O Vinícius tem 2 filhas e um filho, São né? 4 no São total. 4? É um menino mais velho que foi missionário na Bolívia, voltou Aham. recentemente. E tem 3 meninas, 2 tem adolescentes e a menorzinha. Que é muito filho, Sim, sim. muita gente pra Mas ia lembrar. até mencionar, né? As filhas do Vinícius, assim, são. Acabo tendo mais contato lá, né? Na igreja. São espetaculares, assim. E são muito talentosos, né? Dá pra ver que Então, você a gente, faz elas. mas elas acabaram gostando, né? Ele tá falando da questão musical, né? Elas gostam de se envolver em música. E em todos os são aspectos, e são porque elas falam atletas. muito bem também, super educadas, Isso, mas assim. comunicativo. A minha A mãe, minha esposa é muito inteligente e aí ela aplica, mesmo sem ser uma profissional da área, ela faz todos nós desenvolvermos inteligência emocional. Até eu mesmo, né? A minha esposa, ela é minha treinadora, parceira, treinadora, e assim, eu estou onde eu estou porque me casei com uma pessoa que me casei, né? Simone, um beijo pra você. E assim, ela me ajuda a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e ajuda os meus filhos. No É caso. muito eu ia bacana falar, minha isso. mãe é professora na escola das filhas dele, né? E a minha é mãe verdade. sempre elogia muito. Mas são Ela fala que especiais elas mesmo. são diferentes, né? Sim, Minha sim. mãe costuma dizer, né? Assim, os filhos de membros da igreja, né? Minha mãe não é membro, mas a minha mãe, ela fala que normalmente são diferentes, que tem um destaque por tudo que aprende bom. lá dentro, né? Sim, sim. Essa parte de saber falar em público, de liderança, de querer tomar a frente das coisas, né? Então ela gosta e sempre elogia bastante as meninas do Vinícius. Tá vendo Legal. então que a própria professora Eu tá quero, falando. como os Vamos meus continuar são, assim, os né? meus são Vamos muito, manter assim. os meus são muito pequenos, mas eu quero chegar nesse nível. Vai Eu quero chegar, vai aprender. chegar. Por isso que eu tô do lado desse cara aqui, Então, agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Você tem um único pedido para a humanidade. Esse gênio é regulado, né? Não é Esse. 3, é 1. Que as pessoas possam ter mais amor dentro de si. Amor desse. O amor É. dentro de si. Acho que foi o que Cristo nos ensinou quando passou por aqui, né? De que nós deveríamos amar, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Dando uma esticada, assim, eu costumo sempre dizer que é importante que a gente entenda o que ele quis dizer, né? Quando ele fala amar ao próximo como a nós mesmos, então nós temos que aprender a nos amar, que muita gente esquece disso, ama mais as pessoas do que a si mesmo. Então, a gente precisa se amar, né? A gente tem que se colocar Deus em primeiro lugar, depois vem nós temos que nos colocar nesse papel e depois amar as pessoas. Se a gente deixa de se amar, a gente não está amando o próximo. Eu entendo dessa maneira. Quando eu deixo de me respeitar, eu não consigo respeitar as pessoas, porque eu não estou me respeitando. Então é amar a si, né, a si mesmo, e depois amar as pessoas. Então o amor, eu acho que é a base de tudo para que a gente mude a humanidade.
Tá certo. Pergunta E aí? profunda. Eu realmente fui pego de surpresa, mas a minha resposta eu creio que vai ser um pouco parecida com a dele. Eu creio que se eu pudesse desejar alguma coisa, eu creio que houvesse respeito. Né? Tá muito atrelado ao amor, mas uma vez que todos tenham respeito por todos, muitos problemas não iam acontecer mais, né? Falando no extremo, né, guerras e problemas assim diversos, né, eles iam deixar de acontecer. A gente sabe que tudo acontece por um propósito, né? Mas já que tem que fazer um pedido, eu queria que toda a humanidade se respeitasse de verdade, e muitos problemas eles seriam resolvidos, né? E acho que esse é um bom caminho. Não existiria certo, tanta obrigado. polarização de assuntos, né? Obrigado. Sim. E aí, Guilherme? Pessoal, sigam eles nas redes sociais deles. Olha lá, o @o.felipelucas no Instagram e também o @Vinícius Elias Barbosa também no Instagram. É. Pessoal, sigam eles e se precisar perguntar alguma coisa pra eles, pode perguntar, Boa. sigam eles direitinho. E também sigam a gente, o Hora do Pod. Sigam, comentem, compartilhem, porque aí a gente consegue trazer mais pessoas boas Como igual eles os aí. dois. Muito tá bom, Isso gente. aí. Obrigado Obrigado. mesmo. Valeu, Muito pessoal, obrigado pela valeu. oportunidade. Obrigado, gente. Excelente. Obrigado.